Beleza, É, beleza, legal. pessoal, é com muita felicidade que nós estamos aqui nessa noite para contribuir, né, com um pouco do nosso conhecimento acerca da aromaterapia científica, da aromaterapia responsável, da aromaterapia com perícia, né? Então, assim, com muita felicidade que a gente está nessa noite aqui, dispondo do nosso tempo para poder contribuir, né, com esse tema tão importante que é as questões emocionais, né? E eu quero agradecer de antemão já, né, perante a todos, a presença do professor Victor Leão, né? É uma pessoa de minha estima por todo o trabalho e representatividade que ele tem no campo da aromaterapia hoje no Brasil, né? Um trabalho belíssimo, reconhecido, né? E vocês que não conhecem o professor Victor, acessa lá o Instagram dele, Gotas Consciência, né, professor? E vocês vão Esgota a ter consciência. isso, vocês vão ter a oportunidade de conhecer o trabalho maravilhoso desse professor que tem impactado milhares de vidas aí com seus cursos, com as suas aulas, com as suas práticas clínicas, tá bom? Professor, diante já fazendo agradecimento, né, tendo em vista já ter feito, eu queria que o senhor se apresentasse, né, falasse melhor do senhor, que com certeza vai ser melhor do que a minha apresentação, tá bom? Pode se Certo. apresentar, professor. Primeira coisa, eu quero dizer o seguinte: pode me chamar de Vitor, pode tirar o senhor da palavra, sou eu mesmo. Certo? Para quem me conhece, sou Vitor Leão, sou biólogo, tenho formação em biologia, sou bacharel em biologia. Tenho várias formações em várias áreas, mas principalmente relacionadas às plantas, né? Então, agroecologia, sou consultor de agroecologia também, sou consultor de punks, né? Identificação de punks, eu faço consultoria de identificação também, e também aromaterapia, né? E plantas medicinais. Acabou que a aromaterapia, para mim, ela naturalmente surgiu na minha vida de uma maneira muito, vamos dizer assim, praticamente natural, sem nenhum esforço, né? Da maneira como ela se apresentou, da maneira como eu tive curiosidade, da maneira da minha relação com as plantas. Então, foi muito natural começar a trabalhar com aromaterapia. Rafael, tem algumas pessoas falando que o meu áudio não está bom. Você consegue me ouvir bem? Eu estou ouvindo bem. Se você quiser sair e retornar, talvez possa ser isso, mas eu estou ouvindo bem. Vocês estão me Não, ouvindo está bem, ouvindo pessoal? Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? de áudio ok, vídeo e áudio ok. Pois é, também tô. Às vezes é que eu estava explicando para ele, viu, Vitão? Às vezes é a conectividade por ter várias lives nesse horário, e aí, às vezes, com esse problema da internet, dá esse delay, você não escuta o áudio direito, mas aqui o áudio para mim está correndo bem. Isso, para mim também. Então, o que acontece? Se alguém tiver com problema no áudio, ou aumenta o volume, ou sai e entra de novo, que talvez melhore, É, tá? Então tá, beleza. Deixa eu ver se eu consigo aumentar meu microfone aqui, só para ver se é isso. eu também estou dando uma aumentada aqui no meu. O grande Carvalho entrou aí. Seja bem-vindo, Carvalho. Pronto, beleza. Professor, o senhor estava na sua apresentação aí. Estava Sim, finalizando, eu acho. isso. E hoje eu trabalho com aromaterapia, vivo de aromaterapia, faço minhas consultas, né? Trabalho muito clinicamente. E nesses últimos anos, cada vez mais, assim, eu tenho me esforçado em publicizar cientificamente quais são os efeitos dos óleos essenciais. Eu nunca me contentei com as respostas, vamos dizer assim, pouco aprofundadas, muito superficiais, Superficiais, né? isso muito holísticas demais, assim, no ponto de vista, como é que eu posso dizer, esotérico, pronto, seria a palavra melhor. Holístico, ah, tá certo. Esoterismo, é verdade. Muito esoterismo, né, relacionado aos óleos essenciais, falando com muita, assim, você via que a pessoa estava falando com
com uma certa paixão, né, que não diminui nem um pouco a relação que ela tem com os olhos, mas para mim, devido à minha própria formação, e eu sempre fui muito curioso, eu escolhi biologia exatamente porque eu queria estudar a vida profundamente, né, eu disse, bom, se eu quero entender alguma coisa nessa vida, primeira coisa eu tenho que entender a vida, porque eu estou vivo, né, então eu comecei por aí. Com certeza. Né? E aí, nenhuma resposta pronta, fácil demais, nunca me contentou. E assim, quando a pessoa falava de lavanda, eu dizia, lavanda é linda, lavanda é colo de mãe, é igual abraço de vó, é igual a... Né? Eu dizia, olha, tá, tudo bem, mas e aí, o que mais? Eu disse, não, ela é isso, ela é essa energia, é a energia da anciã, que vai lhe colocar para ninar, vai lhe colocar para dormir, vai lhe acalmar. Eu dizia, não, tudo bem, beleza, eu até sinto o que você está me falando, mas eu quero saber mais. E eu comecei a estudar mais, né, cada vez mais, desde que tive contato, primeiro contato com o óleo essencial, quis saber cada vez mais, e vi que existia uma quantidade inúmera de artigos científicos que estudam sobre eles, mas que as pessoas não sabem. Então eu comecei a estudar, e comecei a propagar esses estudos, né, traduzindo de uma maneira menos técnica, menos acadêmica, né, que acaba virando um tanto elitista, que só quem consegue entender inglês, e ainda inglês técnico, é que consegue entender um artigo científico, isso que ele está falando. E eu comecei a me empenhar a traduzir isso para uma linguagem mais acessível. Né? E acabou que criei um Instagram só para isso, só para ver o que é que acontecia. Né? No final de 2018, eu decidi criar um Instagram para falar sobre esse assunto. E percebi um crescimento assim enorme das pessoas. Porque eu, geralmente, eu sempre falei, na verdade, sobre as questões científicas dos óleos essenciais e nunca achei espaço para ser ouvido. Mesmo dentro do âmbito da própria aromaterapia, 7 anos, 8 anos atrás, nunca. Tipo, era muito esoterismo, eu falava, mas cientificamente falando, a pessoa dizia, não pode reduzir a ciência. Eu disse, não é reduzir, é somar esse conhecimento mais o conhecimento científico. E eu via uma certa resistência, tanto para as pessoas que, vamos dizer assim, já tinham conhecimento e não aceitavam aquele conhecimento, achavam muito cartesiano, me diziam, você é muito cartesiano. Eu disse, mas René Descartes derrubou a Idade Média, minha gente, vocês estão falando mal do cara? Aí diziam assim para mim, ou então o próprio público em geral mesmo, quando eu falava, dizia, não, Vitor, olha, isso é placebo, mas tem um artigo científico. Eu disse, não, mas isso foi só um artigo. Eu disse, mas é uma revisão sistemática com meta-análise. Eu disse, não, viaja, Vitor, tu não vai trabalhar mesmo com biólogo, não, tu vai ficar só nessa história mesmo. E eu vi, assim, muito frustrado com isso, né? Até que eu comecei a realmente me atender, a me dedicar a isso e a publicizar. Quando eu comecei a publicizar, eu comecei a encontrar as pessoas que realmente estavam interessadas nesse tipo de assunto. E aí, meu amigo, só fez crescer assim, o meu trabalho. Tenho cada vez mais tido muitos feedbacks de pessoas que estão realmente se empoderando com o uso dos óleos essenciais de uma maneira não só holística, não só esotérica, como ela acredita, né, mas também científica, né, de uma coisa real, de como os óleos essenciais eles podem estar auxiliando em nossa vida em diversos aspectos, tanto físico, fisiológico, bacteriológico e também emocional, que é o tema de hoje, né, que é o nosso tema de hoje. Pessoal, Vitão, o teu áudio melhorou mais agora, viu? Foi? Então Foi, tá. ficou show de bola, show de bola. Show, perfeito. E aí, gente, nós vamos ser bem assim, tentar ser mais bem pontuais, ser objetivos no que trata todo esse contexto da live, né? Que é essa questão neurológica, que reflete comportamento, essas doenças que as pessoas às vezes subjugam, achando que para alguns ainda é coisas do demônio, ou é frescura de A, frescura de B. Então, assim, eu queria que vocês, se possível, por favor, compartilhassem nesse momento, fala para o pessoal que está aí com vocês, para assistir essa live, que vai ser muito rica. Vocês estão vendo aí o nível do professor Victor. Então, assim, nós temos muito o que falar nessa live. E já diretamente falando, professor,
se você for observar, você falou aí a questão dos artigos científicos, e eu vou lhe dizer algo que, infelizmente, né, eu falo infelizmente porque eu estou dentro do âmbito acadêmico, né, científico. Para quem não me conhece, está chegando aí, é do público do Victor, né, os meus seguidores já me conhecem e sabem qual é o nosso trabalho. Eu trabalhei no mestrado com doença gastrointestinal, com aromaterapia, com óleo essencial, usei inclusive óleo do alecrim, pimenta, que é uma planta bem regional aqui, né, do nosso semiárido nordestino. Alecrim pimenta, né? A Lípia acidoide. E especificamente e trabalhei com seu componente majoritário, Carvacrol, né? E aí, depois, concluído o mestrado, nós evoluímos para o doutorado. Aí, do laboratório de doenças gastrointestinais, eu migrei para o laboratório de neuropsicofarmacologia. Hoje eu trabalho com depressão especificamente e ansiedade, né? O nosso laboratório, que é uma referência no estado do Ceará, em doenças, né, neuropsíquicas. Nós temos frente com depressão, ansiedade, esquizofrenia, bipolaridade, está entrando agora a linha do autismo, tem a linha do Parkinson, todas as doenças neurodegenerativas. Então, assim, nós trabalhamos muito com produtos naturais, com plantas, com componentes isolados, constituintes isolados dessas plantas. E aí, quando nós vamos conversar com as pessoas acerca da aromaterapia, os próprios pesquisadores que estão dentro, estão trabalhando, fazendo, eles, quando eu falo assim, você sabia que há a possibilidade não somente de modular um sistema, não somente modular através in vitro ou in vivo, mas há a possibilidade de modular um determinado sistema através do olfato. Se você cheirar determinada fragrância, ela vai implicar no nosso organismo, fisiologicamente falando, um determinado estímulo, seja ele inibindo ou seja ele excitando. Aí o pessoal, não, macho, não sei o quê. É tudo isso que você falou aí. Mas o que me dói, assim, Victor, é porque a gente está no âmbito acadêmico. Aí o cara bota assim, não, mas nós fazemos pesquisa na pirâmide, a pesquisa com rato, não é tão evoluída, a questão não é clínica. Aí eu disse assim, irmão, tudo que nós fazemos aqui são com ratos, porque nós precisamos fazer com esses animais primeiro, para depois chegarmos no clínico. Nós não podemos desmerecer o que nós estamos fazendo na base da pirâmide, porque no topo, né, das aceitações de revistas científicas está o clínico, né? E aí a pessoa ainda tem esse preconceito, né? Aí quando você começa a mostrar isso aí que você falou, artigos com revistas indexadas, com quais A1, A2, B1, você vê artigos que nem saiu, depois eu vou falar um pouco artigos do professor Hans, na Nature, falando sobre receptores olfativos. Você vê na PLOS ONE e outras revistas de fator de impacto científico exponente, né, com grande expressividade, e as pessoas às vezes, Vitor, não se dobram para as evidências científicas. Mas eu, Rafael Oliveira, podem me chamar também de Rafael Oliveira, eu vou fazer o meu melhor nesse âmbito. Eu estou estudando, estou pesquisando, né, e desenvolvemos até um curso, porque eu vi uma lacuna nessa área, nós desenvolvemos um curso, viu, pessoal, de aromaterapia e informação, na qual até o professor Victor também, na terceira turma, vai fazer parte com a gente, somar a força, e nós estamos evoluindo aí para um outro patamar que no final eu vou falar para vocês, na qual nós estamos montando uma equipe de peso no Brasil. E vai ser um marco para o Brasil que nós estamos fazendo, uma equipe de peso, de ponta, para formar aromaterapeutas, né, responsáveis. Mas isso aí a gente conversa no final. Professor, me fala aí como é que está a sua experiência, né, com essa questão do âmbito emocional. Quais são as suas abordagens, né, assim, o que é que tem mais lhe procurado? As pessoas têm buscado mais em qual intuito, né? Tendo em vista nesse período de pandemia, né, de quarentena, mais do que nunca, né, Vitão? Mais do que nunca.
Quero fazer antes só um adendo aí do que você falou, né? Porque realmente, mesmo dentro do meio acadêmico, mesmo dentro das pessoas que já pesquisam, elas mesmas, vamos dizer assim, têm uma certa resistência em aceitar evidências científicas. Como é que pode, né? Um cientista resistir a uma evidência científica? Eu fico assim impressionado às vezes de como isso é um mau hábito. Isso é um mau hábito no final das contas. Um preconceito assim. E uma coisa que eu percebo também é que quando a gente fala assim do efeito do aroma, né? Quando eu falo aromaterapia, a pessoa já pensa que é tipo Rainbow, né? Colibri, a turma do beija-flor. Já chamaram, sabe de quê? Já chamaram, né? Uma pessoa passou lá no curso e disse assim, aqui é que tem aquele curso de cheiroterapia, ou seja, cheiroterapia. Pois tipo assim. Então, assim, esse nome terapia, muitas vezes está meio, vamos dizer assim, meio batido, as pessoas não estão gostando muito desse nome. E eu não sei exatamente como é que a gente vai trocar, não, para assim, eu poder explicar para as pessoas que o aroma, ela tem um efeito centralizador dentro da nossa espécie, né, de uma certa forma. Eu costumo dizer, Rafael, que a nossa vida, ela é praticamente anósmica. Nós, no dia a dia, não percebemos os aromas, né? Só quando a gente passa no esgoto, quando está com fome que passa na cozinha, quando passa na frente de um restaurante ou numa padaria saindo pão, é que você lembra que tem nariz, né? Entre outras situações. Mas muito pouco nós os utilizamos, né? Utilizamos pouquíssimo nosso olfato e como é que eu posso dizer? Vários estímulos, eles são completamente induzidos pelo olfato, né? Questão de feromônios, questão de regulação hormonal feminina, também estimulada pelo olfato, né? Então, assim, sinceramente, eu acho que a gente tem ainda um caminho aí para percorrer. Realmente me sinto honrado de fazer parte dessa turma aí que vai ter um curso, acho que vai ser bem legal. Vamos realmente fazer uma parada de peso. E respondendo a sua pergunta, eu percebo, na verdade, Rafael, eu vou dizer para você que 75% das pessoas que eu atendo diariamente, elas têm 3 problemas, principalmente. Né? 3 problemas. Estresse, ansiedade e depressão. Tem os 3, todos os meus pacientes têm os 3, mas em alguns, geralmente em algum em maior nível. Certo? E o que eu percebi que depois desse tempo de quarentena, isso ano passado já era a minha estatística, que eu relato todos os meus casos, né? Esse ano a ansiedade tem subido mais. As pessoas têm tido mais problemas relativos à ansiedade. E geralmente o paciente, ele não vem só por uma questão, vamos dizer assim, que ele já vem ciente da ansiedade. O paciente, ele vem com a dor maior. Ele não vem com ansiedade, ele vem com uma dor aguda de gastrite, ele vem com a garganta inflamada de uma esofagite, né? Mas não necessariamente a pessoa não vem ciente da ansiedade. E aí eu pergunto, sempre pergunto, né? Eu levo em consideração todos os aspectos, principalmente emocionais, porque eu quero saber o que a pessoa está sentindo. Começo pela onde ela está sentindo, né? Ela diz, eu estou sentindo dor, dor aqui, dor aqui, dor ali, dor ali. Aí tá certo. Tá, falou das dores, falei, tá bom. Aí eu começo a fazer algumas perguntas, né, do âmbito do comportamento, do âmbito emocional. E pergunto, você se sente uma pessoa ansiosa? Aí a pessoa vai e diz assim, tem uma gastrite crônica, 3 anos. Aí a pessoa diz, não, eu sinto ansiosa. Não. Sente não. Já teve síndrome do pânico? Já. Quando? Mês passado. Eu disse, com que frequência você tem? Uma vez por mês. Geralmente é uma vez por mês. Eu disse, você não se sente uma pessoa ansiosa? Eu disse, não me sinto ansiosa. Eu disse, tá bom. Você se sente como? Eu disse, eu me sinto mais preocupada. Eu disse, seu nome é preocupado, né? Porque a pessoa tem apelidos para a ansiedade dela. No final das contas, ela começa a criar, assim, não, eu sou uma pessoa assim. Eu disse, vamos pensar assim, de 0 a 10. 10 é um pânico. Lembra como é o pânico? Lembra? É horrível, pronto. 10 é o pânico. 0 é um dia que você está bem relax, sem nenhum tipo de ansiedade. Hoje, como é que você está de nível de preocupação? Ela disse, 8. Eu disse, então você está bem ansiosa. A ansiedade está tão presente na sua vida que você nem percebe mais ela. Aí a pessoa diz, faz sentido. Aí eu digo, olha, eu vou cuidar de você nessa dor de estômago que você está aí, vou lhe ensinar como é que você pode se cuidar com a aromaterapia, vou falar de alimentação, vou falar de algumas coisas,
Mas o meu ponto central dentro do seu tratamento não vai ser isso. Vai ser a sua ansiedade. Tá certo? A pessoa diz, por que você está falando isso? Eu vou dizer por quê. Porque você relatou para mim, vamos lá, você relatou para mim dificuldade de concentração, você relatou para mim insônias, você relatou para mim um sono não reparador, você relatou para mim vários outros problemas, gastrite, uma esofagite, um refluxo. Tudo isso está relacionado com ansiedade. Se eu passar para você óleos essenciais, para você utilizar, para cuidar disso aí, você vai passar o resto da vida utilizando isso. E eu não quero isso. Eu quero que você não tenha mais esse tipo de problema. Então, eu estou vendo que a ansiedade é, nesse ponto, o melhor para que a gente possa cuidar de você. Nesse ponto, eu acho que é a ansiedade. Por quê? Vai melhorar a sua qualidade do sono, você vai conseguir dormir, ter um sono menos interrompido, vai dormir mais fácil no começo da noite, vai acordar mais disposta, vai ter uma melhor disposição para estudar, para fazer uma alimentação mais decente, para cuidar do seu dia a dia, em hábitos mais saudáveis. Você vai começar a perceber uma melhora na diminuição do suco gástrico, vai começar a se alimentar melhor por causa disso, vai ter uma percepção maior da ansiedade. Aí eu vou lhe ensinar como é que você vai incluir a lavanda, por exemplo, um óleo essencial muito bom para quem tem ansiedade, na sua rotina, de modo que você se conscientize, porque não adianta só cheirar a lavanda sem se conscientizar dos efeitos que ela vai ter. Então eu começo a orientar a pessoa de modo que ela não vai só fazer aromaterapia, ela vai se apaixonar por aromaterapia. Ela vai realmente entender como os aromas, como o efeito dos óleos essenciais, do perfume, do cheiro e os efeitos físicos, vamos dizer assim, princípios ativos biológicos que eles têm, vão atuar na sua fisiologia, ela vai entender tudo, ela vai sentir, não só pelo perfume, mas também vai sentir no corpo, vai sentir na mente, vai sentir nas emoções. E isso gera o que eu costumo dizer de uma cura de olhar para dentro. Eu costumo dizer muito que os óleos essenciais nos forçam obrigatoriamente a olhar para dentro. A pessoa diz obrigatoriamente, você é obrigatoriamente. Por quê? Mas porque você vai estar estimulando o seu bulbo olfativo, que vai estar estimulando o hipotálamo, o sistema límbico ali todo, certo? E necessariamente você vai ter memórias, vai ter lembranças, você vai visitar traumas, vai ressignificar traumas, e tudo isso vai fazer você refletir sobre as coisas da sua vida, percebe? Professor, se nós pegássemos, e aí nós podemos fazer até isso, viu, Vitor? Nós podemos pegar em um outro dia, falarmos só sobre ansiedade e depressão, mas eu acredito que seria melhor pelo YouTube, que dá mais tempo. Porque eu vou dizer só uma coisa para você, meu amigo. Só esse tema aí dá mais de 1 hora e bote pano para manga, para muita coisa. Porque, assim, existe tudo que você falou aí, está diretamente a comprovação científica para isso, obviamente. Tudo que eu vou falar, gente, tem comprovação científica. E segundo, eu vou postar aqui para vocês, vou deixar para vocês um artigo científico que caracteriza bem direitinho a fisiopatologia da ansiedade. Professor, o que é fisiopatologia? Não é um bicho de sete cabeças, pessoal. É só o nome de como é caracterizado o desenvolvimento da doença. Porque, assim, por mais que a gente, às vezes, não perceba, a ansiedade, ela está lá dentro do nosso organismo como algo funcional. Veja bem, a ansiedade, qual é a função dela? É de fazer com que os mecanismos fisiológicos e adaptativos que são essenciais para a nossa sobrevivência, eles possam existir para que a gente sobreviva e viva. Quando eu tenho alterações, né? E aí eu vou explicar para vocês depois, quando eu tenho alteração nessa função que é regulada por uma estruturazinha chamada de amígdala, que está dentro do sistema límbico, quando eu tenho, por exemplo, uma lesão na amígdala, tem estudos que mostram que lesões em seres humanos, e em macacos, quando tem a lesão na amígdala diretamente, a pessoa perde até o medo. Porque, Vitor, o medo e a ansiedade estão diretamente relacionados. São duas coisas distintas e que têm seus papéis. E quando eu tenho uma hiperatividade, ou seja, uma excitação maior nessa amígdala, que vai aí modular neurotransmissores,
né, sistemas, como principalmente o sistema GABAérgico, que a gente vê na literatura, e seus subreceptores, quando a gente tem uma hiperatividade nesse sistema, a gente tem uma desregulação, e aí onde nós temos o descontrole da ansiedade, que é refletido em vários sintomas comportamentais, como aquele tic-tac nervoso, por exemplo, a pessoa ela começa a ficar muito inquieta, né? Ela começa, como é que eu posso dizer, ela não consegue ficar parada. Isso é um reflexo comportamental por uma hiperatividade no sistema nervoso central, nessa estruturazinha chamada de amígdala. Né? Então, assim, e aí os efeitos fisiológicos que são manifestos, que você falou aí agora, são efeitos fisiológicos, são totalmente relacionados, são consequências, na verdade, dessa desregulação lá nessa estruturazinha do sistema límbico amígdala, onde vem a boca seca, a falta de ar, o aumento da frequência respiratória, ou seja, a pessoa, o que é que o organismo entende? O sistema nervoso central entende, olha, gente, eu estou passando por um momento muito difícil aqui, eu estou tentando ser o mais simples possível, gente. Estou passando por um negócio difícil aqui, o sistema nervoso central falando, eu preciso oxigenar mais aqui o meu cérebro, eu preciso me oxigenar mais, o cérebro falando para o cérebro, eu preciso me oxigenar mais, aí ele vem, aumenta a frequência respiratória, você começa a oxigenar mais para você poder deixar o cérebro mais funcional nesse âmbito disfuncional que essa ansiedade está gerando lá nele. Não sei se vocês estão me entendendo, se eu estou me fazendo claro. Estão me entendendo aí, vocês? Então, assim, a começar, você pode perguntar assim, professor, mas a ansiedade, qual a origem? Qual a etiologia? E aí eu faço essa pergunta para você, Vitor, depois eu boto para mim de novo e a gente complementa. Você tem como... Qual é a origem, né? Que isso é o que eu mais gosto de trabalhar, é nas origens. Por quê? Pode existir casos de que a pessoa tem um distúrbio neurológico. Isso pode acontecer. Mas na maioria dos casos, o distúrbio que eu percebo que as pessoas têm ansiedade é uma ansiedade comportamental, vamos dizer assim, circunstancial. Ou seja, no meio onde a pessoa está. Muitas pessoas falam assim para mim, olha, eu já fui muito ansiosa por causa do trabalho, por causa da escola, por causa de algum tipo de situação. Hoje eu não me sinto mais tanto ansiosa. E aí você vê que a pessoa tem outros problemas. Ou então o contrário também. Eu não era ansiosa, mas desde que eu peguei esse trabalho, que eu estou tendo que fazer metas, que eu estou tendo que atingir vários problemas assim, assado, eu estou tendo crises de ansiedade cada vez mais alta, inclusive pânico à noite. Eu vou dormir e acordo no meio da noite com crise de pânico. Ou seja, eu estou vendo principalmente como uma doença social, sabe, Rafael? Como um problema circunstanciado. Vamos dizer assim, existe uma questão latente. Eu costumo dizer que a ansiedade é uma coisa boa. Eu sou muito ansioso e eu utilizo ela ao meu favor. Né? Então, ela é uma coisa boa, ela é uma coisa natural, é uma coisa orgânica, existe para ter funções específicas no nosso organismo. E se não estiver, vamos dizer assim, em um nível tão alto que seja patológico, né? Que como você falou bem, se não tiver nesse nível tão alto, ela nos serve muito bem. Por exemplo, eu funciono muito dentro de prazos. Se você me coloca um prazo, eu consigo cumprir os prazos. Eu consigo fazer as coisas, buscar atingir aquele prazo. E o final do prazo é o que me traz ansiedade. E essa ansiedade me aumenta criatividade, me aumenta disponibilidade, me aumenta foco mental, me aumenta várias coisas. Certo? Então, eu uso ao meu favor. Quando é que eu me sinto muito ansioso? Por exemplo, quando eu me vejo diante de um desafio muito alto, em que eu ainda não tenho habilidades suficientes para fazer a contento. Então, me sinto ansioso nesse sentido. Mas essa ansiedade me força duas coisas. Uma, a entender melhor esse desafio e dois, a desenvolver melhor minha habilidade. Então, eu acabo utilizando ela ao meu favor. Entende? Entendo. Faz sentido para você? Demais, faz sentido demais. As doenças hoje, quando você começa a estudar dentro da neuropsicofarmacologia, dentro da neurociência, que é o meu âmbito hoje de atuação, você começa a estudar
a origem das doenças que nós conhecemos hoje, né? Como as doenças gastrointestinais que você citou, síndrome do pânico, o próprio câncer, colites, dores musculares, fibromialgia, você vai me dizendo aí, me ajuda aí com outras doenças que são mais frequentes, depressão. Quando você vai ver tudo isso, Vitor, tudo tem a origem aqui, ó. Isso. O que acontece é aqui. Nós estamos falando de uma doença da ansiedade. Mas eu tenho, por exemplo, a questão da ira, da raiva. Isso pode se tornar uma doença. A ira e a raiva, né, a impaciência, pode se tornar, né, uma situação doentio. Então, assim, se o camarada ele não consegue controlar essa emoção, esse sentimento, ele pode vir a fazer, né, cometer alguns atos, né, que esses atos são transmitidos, refletidos em comportamentos que podem trazer prejuízo na sua vida. A ansiedade, como você falou, o estresse é uma das situações que desenvolvem-se a ansiedade a nível neurológico, que isso vai refletir em todos os nossos sistemas e isso que vai reportar, vai ser transformado em comportamento. Só que quando eu tenho um hábito ansioso, né, descontrolado, descompensado, e aí eu venho com outras doenças associadas, como até, por exemplo, a questão do medo, né? A ansiedade, gente, ela está muito ligada porque ela é modulada pelo mesmo sistema, pela amígdala, muito ligada ao medo. O medo, ele é importante e fundamental na vida do ser humano. Então, assim, sem o medo, nós estaríamos praticamente mortos. Obviamente, nós estaríamos mortos. Então, o medo, ele, assim como a ansiedade, o medo controlado, funcional, fisiologicamente, ele é importante. Quando eu tenho essa disfunção, né, e aí eu descontrolo essa minha quantidade de medo, né, esse medo que eu tenho, aí ele se torna patológico, ele se torna doença. E aí vocês podem ver, quando você vai estudar, você vai ver que o medo, a ansiedade, a depressão, a bipolaridade, está tudo assim, ó, de mão dadas. Elas andam de mão dadas. Quando você vai ver o paciente, ele tem associado, ele começa com uma crise de ansiedade leve. E aí ele desenvolve um quadro de medo, que isso reflete fisiologicamente, na maioria dos casos, né, ou medo ou insegurança, né? Porque às vezes o cara não sabe dizer que é o medo, mas se sente aquele sentimento de inseguro, de aflição. E aí tudo isso, o primeiro sistema que é acometido é o que o Vitor falou, o sistema gastrointestinal. É incrível. Depois, eu sempre falo isso porque teve um tempo da minha vida que eu estudei muito o sistema gastrointestinal. E aí você vê a relação de uma estrutura chamada plexo mioentérico. Eu não sei se você que está aí me escutando já ouviu falar nisso, mas depois pesquise, que é interessante porque você vê a relação do cérebro, terminações nervosas chegando até o seu sistema digestório. E aí você vê reações que quando, por exemplo, você cheira algo que não te agrada, te dá uma dor de barriga, te dá uma desinteria, uma dor de cabeça, vômito, porque tudo isso está ligado à parte olfativa e a receptores modulando isso. Perguntaram aí, Vitor, mas quando você estava falando, deixa eu ver aqui, foi uma pergunta. Perguntaram assim, ó. E é bom eles perguntarem, porque vai fazendo a nossa... Nós estamos aqui para responder mesmo, né, e ajudá-los. Como usar... Isso. Não, não é essa não. É uma aqui mais atrás. Aqui, deixa eu ver se é essa. É muito máxima do Vitor, não é essa ainda. Rapaz, espera aí. Peraí. Como usar a lavanda, você falou? Não, não é essa não. Tem uma aqui. O uso do óleo essencial no auge de uma crise de pânico ou ansiedade funciona? Qual a melhor indicação? Essa aqui que eu queria falar para vocês. Vitor, tu quer responder ela aí? Pode responder, depois eu posso falar de casos meus. Pronto. É o seguinte, gente. Um outro tópico, né? Dentre muitas as doenças, né, como ansiedade, depressão, ira,
medo, tudo isso. E entre outras doenças, viu? Esquizofrenia, bipolaridade, enfim. Essas doenças, elas têm um tratamento já estabelecido. Né? Muitas das pessoas... o que é que a ciência faz, pessoal? A ciência, ela se debruça em cima de pesquisas que são in vitro, in vivo, depois clínico, ou seja, com animais, em células e depois em seres humanos, para nós melhorarmos substâncias ou criarmos substâncias que nós denominamos de fármacos para tratar determinadas doenças. A proposta da aromaterapia como terapia integrativa não é substituir modelos já bem estabelecidos dentro da literatura científica e clínica de tratamentos para ansiedade, ou para bipolaridade, ou para esquizofrenia, para depressão, ou para qualquer outra doença, ou pânico, síndrome do... Não tão essa a intenção da aromaterapia hoje e nem nunca foi. Nós, como terapias integrativas, como terapia integrativa, o nome já diz, nós viemos para integrar, nós viemos para associar. A nossa intenção é de fazer com que as pessoas que usam a aromaterapia, elas consigam deixar com o tempo o uso contínuo do fármaco, do remédio. Por quê? Porque o remédio ele tem o seu efeito colateral muito grave. Ele é essencial em alguns casos, ele é vital, mas a intenção é que você comece a gerar no seu organismo um hábito do natural. E você comece a ser tratado por algo natural, e os óleos essenciais agem de forma cumulativa no organismo, e ali ele vai acumulando, vai gerando funções, vai melhorando as funções, e aí até o ponto de você não precisar mais do uso do remédio. Sendo que, e aí eu vou passar para ti depois dessa, Vitor, sendo que não é aromaterapia simplesmente, é a mudança de vida, do estilo de vida. Eu sempre falo isso nas minhas lives. É a mudança do estilo de vida com o alimento, com o exercício, com a higienização no seu sono, com diminuição do estresse. E aí, diminuição do estresse, como assim, professor? Sim, você tem a escolha de aceitar aquela carreira que vai te pedir mais de você, vai te dar um salário melhor, mas você tem a escolha de dizer assim, não, eu não quero viver com menos e viver em paz, sem ansiedade, sem estresse, sem depressão. Você tem essa possibilidade. Então, isso tudo aqui depende tão somente das suas escolhas. Então, assim, quando você consegue equilibrar a sua vida, você consegue equilibrar todos os outros seus sistemas. Então, a aromaterapia ela vem para integrar nesse sentido, vem para fazer parte, para somar. E aí, eu tenho hoje relatos de psiquiatras aqui no Sertão Central de Fortaleza, em Quixadá. E aí, eu posso até citar o nome dele aqui, o Dr. Carlos Magno, porque ele é uma pessoa que tem sido referência, ele com a equipe de psicólogos, o Jardelson e a Ivana, a sua esposa, no tratamento da depressão, da ansiedade e outras doenças de cunho neurológico, com aromaterapia, acupuntura e entre outras atividades integrativas. E ele até gravou um vídeo para mim, depois eu vou postar para vocês da experiência que ele está tendo lá de êxito e sucesso com essa prática maravilhosa. Vitor, desculpa, eu falo demais. Pode falar, querido. Ô, rapaz, se você está falando falar demais, eu vou até gostar, porque eu falo tanto que eu me sinto até dificuldade para achar alguém que fale como eu. Então, é muita coisa há pouco tempo. Você falou assim, você falou uma coisa muito bem feita, que a intenção da aromaterapia nunca foi substituir os fármacos, ou seja, não é intenção da aromaterapia fazer alopatia. Não é intenção, certo? Então, o que acontece? O que acontece? Que a gente sabe do potencial que a aromaterapia tem, com evidências muito, assim, profundas, de que ela poderia substituir vários fármacos, né? A gente sabe que ela pode. Mas a gente não pode dizer que ela pode substituir. Né? Então, isso é uma questão, assim, legal, inclusive, né? Não temos a intenção, mas sabemos que ela pode substituir. E quando você falou, assim, de mudar hábitos de vida, é perfeito, é exatamente isso, né?
é mudar completamente estilo de vida, ter mais saudável, ser mais consciente, vamos dizer assim, autora da sua própria saúde. Eu costumo dizer que as pessoas hoje delegaram sua saúde aos médicos. Né? Ela está doente, ela vai no médico. Ela não se pergunta, ela não se questiona, ela não avalia a alimentação, não avalia mais nada. Um século atrás, se a pessoa tivesse uma doença ou qualquer problema que estivesse apresentando, ela não ia no médico, não. A primeira coisa que ela ia querer saber era o que estava passando, ia lá numa raizeira, numa benzedeira, em alguém ali, a própria avó, muitas vezes, já ia no quintal, pegava um chá, pegava umas plantas, fazia um chá, fazia um banho de assento, fazia um chá para a pessoa beber, e a pessoa já usava, e já melhorava, já sentia uma melhora. Né? Ou seja, a saúde não era delegada. Né? Hoje a gente entregou a nossa saúde na mão dos fármacos. E você falou assim, dos efeitos colaterais dos fármacos, né? Como se fosse comprovado cientificamente. Não é nem só comprovado, está lá na bula, para quem quiser ler. Tá. Se você comprar, obrigatoriamente está na bula, para você ler e saber que ele tem efeito colateral. E muitas vezes é assim. Muitas vezes o efeito colateral é assim. Esse efeito colateral acontece após o uso crônico desse medicamento. Aí quando você pergunta a pessoa, olha, o médico disse para você usar há quanto tempo? Ele disse, não, disse que era para usar a vida toda. Eu disse, mas como assim, né? Como assim? Está lá na bula que tem efeitos cumulativos quando utilizados cronicamente, a pessoa ainda mesmo se coloca nessa posição. Né? Então, o que acontece nesse sentido todo? Né? O que eu percebo de como a aromaterapia, por exemplo, tem auxiliado nos meus casos clínicos aqui? Exatamente do que você falou. Eu tenho, por exemplo, paciente com níveis de ansiedade altíssimo, síndrome do pânico, uma série de problemas, assim, não consegui nem sair de casa, na verdade, não saía nem de casa, né? Fez a consulta comigo, adquiriu óleos essenciais, começou a utilizar conforme a minha orientação. Estava fazendo tratamento psiquiátrico, tomando benzodiazepínico. Eu disse, você vai precisar avisar para o seu médico que você está fazendo também tratamento com aromaterapia. Tá certo? Ela disse, tá certo. Perfeito. Me deu um feedback. Ela deu o feedback, o médico autorizou. Disse, tudo bem, vamos fazer o teste, por que não? Né, você está com esse tratamento já há anos, vamos fazer um teste, vamos. Aí começou a fazer o teste, começou a utilizar alguns óleos essenciais, dentre eles lavanda. Eu coloquei lavanda porque ela gostava muito já da lavanda, ela conhecia mais a lavândula dentata, que é excitante, né, do sistema nervoso. Eu coloquei a lavândula angustifolia, que ela tem um efeito completamente inverso, né, o inverso. Outro tipo de efeito. Ela gostou muito, pronto, vai ser esse o tratamento, carro-chefe do seu tratamento. E eu comecei a orientar dela perceber quais eram os efeitos que a lavanda causava nela. Então, eu desenvolvi uma metodologia de uma inalação consciente direta. Né? Porque as pessoas, eu estava vendo que a pessoa faz assim, passa o óleo essencial, ai, que maravilha, e já vai fazer o que estava fazendo. Não, tá errado. Não funciona, não. Então, eu comecei a ensinar as pessoas a fazer tipo uma meditação mesmo, parar, meditar. Como é que eu estou antes de usar o óleo essencial? Estou assim, tá. Vou usar o óleo essencial. Qual o óleo essencial que eu vou usar? É esse. Vitor disse que era esse. Usou. E o que eu tenho percebido? O que eu tenho percebido em mim também? Quando eu uso a lavanda eu percebo isso mais do que qualquer outro óleo essencial. Mas eu garanto que outros também vão ter esse efeito. Mas a lavanda, quando você usa a lavanda, o que acontece? É que você tem dois efeitos. Um tem um efeito ansiolítico, a pessoa se sente menos ansiosa realmente, certo? Mas tem uma outra coisa que ela fica resistente, ela fica mais intolerante a níveis mais altos de ansiedade, depois de usar a lavanda. Então, o que acontece? A pessoa usou a lavanda, ela tem o seu limiar, tem a sua ansiedade diminuída, certo? Mas se alguma coisa incomodar ela ao ponto de aumentar a ansiedade, ela, opa, Vitor falou que quando aumentasse minha ansiedade, eu prestasse atenção no que foi. Então a pessoa começa, opa, o que aumentou minha ansiedade? Ela começa a ter consciência do que é que está aumentando a ansiedade dela. Sabe o que é isso? É perceber o gatilho emocional que está fazendo desenvolver o transtorno de ansiedade. É isso aí. É a percepção do gatilho emocional, porque as coisas acontecem por gatilhos emocionais. A minha sobrinha, ela tem uma doença, que é uma artrite reumatoide juvenil, e é imunossupressora. Então, se ela tiver
sei lá, qualquer decepção emocional ou qualquer frustração que possa mexer no equilíbrio emocional dessa garota, o que acontece? Ela tem uma imunossupressão na hora, porque há uma ligação diretamente com o sistema imune. Então, assim, quando ela tem esse gatilho emocional, que é da frustração, da decepção, alguma coisa, isso reflete fisiologicamente. O que é que as pessoas, que é o mais difícil que eu acho, viu, Vitor? E você está tendo êxito, mas eu acho difícil. Mas é a pessoa se perceber. A percepção disso. Opa, peraí, esse gatilho aqui me faz... Não, vou lembrar do que o Vitor está falando, vou lembrar do que o Rafael está falando. E aí fazer o uso do óleo de uma forma realmente consistente. Não adianta todo mundo, aquela coisa toda, o mundo virando, quebrando cabeça para baixo, a pessoa, não vou usar o óleo aqui para minha ansiedade. E aí, não, mulher, não sei o que. Não existe isso. Você tem que fazer. A sua mente, gente, escute o que eu estou dizendo, a sua mente está acelerada. Muitas das vezes, no transtorno de ansiedade, está confusa. É muito importante você parar, se acalmar, respirar, inspira, o exercício da respiração, e aí você se concentra no que você vai fazer. Hoje a humanidade está muito desfocada em tudo, ela não consegue se concentrar em alguma coisa. É no tempo do full time, tudo tem que ser para ontem, para agora, e isso faz com que a pessoa se auto-sabote. E aí, meu querido, não existe nada de terapia que dê jeito para uma pessoa que se auto-sabota. Então, se vocês que estão seguindo as recomendações do Victor na prática clínica, prestem atenção no que ele está falando. Identifique, primeiramente, esse gatilho mental, emocional, e segundo, faça de uma forma consciente, sabendo, parando, meditando o que você vai fazer. Outra coisa, Victor... Consistente. Outra coisa que está atrelado, que nós temos pouco tempo, cara, é muita coisa, mas só tem aí acho que 10 minutos. Outra sério? Coisa, cara, eu tô dizendo pra ti, cara. Tu falou alguma coisa, eu não falei nada ainda. Mas é incrível. Mas vamos tentar aqui, botar mais pra frente, assim. A ansiedade, gente, anda ligado com a depressão, tá bom? E entre outras doenças, mas a depressão, pela mesma mecanística, né, por estar muito próximo dentro do sistema límbico, e por depressão de neurotransmissores, perguntaram se a questão hormonal feminina tem a ver, tem tudo a ver, gente. Hormônios que vão modular outros hormônios com características de neurotransmissor, que são as serotoninas, dopaminas, noradrenalinas, enfim. Então, gente, há uma alteração significativa quando você tem essa complicação na questão hormonal. Quando me perguntam, porque assim, as pessoas, não sei como é que é com você, Vitor, mas comigo é assim, professor, qual óleo essencial serve para isso? Professor, eu estou com um problema aqui, como é que eu posso fazer com esse óleo essencial? Eu estou com uma pessoa que está com depressão, e aí eu queria saber se eu posso usar o óleo essencial de lavanda. Aí eu digo, eu não sei, gente. Eu não posso falar se eu não conheço a pessoa, se eu não fiz uma anamnese. Tem tantas implicações, viu, pessoal? Vocês estão nos assistindo e escutando. Tem tantas implicações em várias doenças para você chegar num diagnóstico, para dizer assim, use o óleo tal com óleo tal, ou use só ele isolado, faça isso, procure o profissional tal, porque é interessante você trabalhar com a multidisciplinariedade, dependendo da situação. Isso. Não tem como você ter uma abordagem dessa, né, Vitor, se nós não conhecermos a pessoa. Às vezes pode soar como se fosse uma indelicadeza da nossa parte, mas não é. Nós queremos fazer o nosso melhor por vocês, pessoal. Nós queremos dar o nosso melhor. Nós estamos aqui todo dia estudando, lendo. Todo dia eu estudo, todo dia o Vitor estuda. Todo dia a gente pesquisa. É para dar o melhor para vocês. Ninguém aqui é super-herói, não. Nós, na verdade, temos as ferramentas e queremos usar as ferramentas para ajudar as pessoas. Mas nós só conseguimos usar essas ferramentas em prol com uma assertividade maior e com maior qualidade e responsabilidade se nós conhecemos o caso. Então, assim, se você tem essa coisa de ficar perguntando com qual óleo, não faça isso não. Marque uma consulta com o Vitor, marque uma consulta comigo, converse, vamos sentar, vamos fazer uma anamnese minuciosa até chegar numa conclusão. E aí a gente vê junto o que pode ser feito.
Isso, Então, essa pergunta de qual óleo bom para isso é muito comum. Eu sempre boto uma caixinha de perguntas nos meus stories, né? E é assim, cara, tipo, pelo menos 30 por semana. Qual óleo bom para isso? Ou esse óleo serve para quê? Eu já vou virar um meme já, porque eu tenho um videozinho que eu digo exatamente isso que você falou. Em 60 segundos eu digo exatamente tudo isso, né? Para poder explicar, porque o que acontece é que as pessoas estão treinadas a esse pensamento que é alopático, né? Tilenol serve para dor de cabeça, Dorflex serve para relaxante muscular, não sei o que serve para prisão de ventre. Olha, assim, isso é completamente diferente. Por quê? Tem um perfil químico amplo de várias substâncias químicas diferentes que são carreadas de uma maneira diferente cada uma, metabolizadas de uma maneira diferente cada uma. Vai ter sítios de receptores específicos em cada célula, em cada órgão, em cada glândula diferente, de modo que a gente não tem como prever todas as funções. Assim, eu poderia listar, assim, passar 20 minutos, fazer uma live só das propriedades da lavanda, por causa do perfil químico dela. Né? Então, não é exatamente o que você está falando, é perfeito. Não temos como reduzir as pessoas às doenças que ela tem. Não é, tem como. Ela é muito Vitor, mais do que isso. Quando a pessoa tem, diz assim, eu estou com uma gastrite, qual é o óleo bom para isso? Eu disse, minha filha, eu vou tratar só o estômago, só um estômago, o meu paciente é um estômago ou é uma pessoa toda? Porque se for uma pessoa toda, eu preciso falar com a pessoa. foi boa essa. Eu preciso falar com a pessoa, porque não dá, Foi né? Se for boa. tratar só o estômago, eu vou lá. No estômago, boto lá um olhinho lá para Foi resolver. boa. Cara, eu tenho aqui, Vitor, 6 minutos. Ó, eu vou só responder, Vitor. Se você quiser responder, Vitor, você responde, ó. Em alguma coisa que. Não. Eu li alguma coisa que a lavanda prejudica a memória. Pode falar alguma coisa sobre isso? Tu tem alguma coisa para falar sobre isso, Vitor? Prejudica a A, memória? a lavanda. Eu vou falar, gente, é o seguinte, ó. Não tem. E se tiver, vocês mandem para mim, por favor. Lá o meu WhatsApp está no meu bio, na minha bios. Pode mandar aqui no meu direct também, para mim, por Victor. Nós não conhecemos na literatura que o óleo essencial de lavanda, e olha que é um dos óleos mais estudados dentro da aromaterapia, o óleo essencial de lavanda, que venha dizer, afirmar que ele causa problema de memória. Eu nunca li sobre isso, nunca vi sobre isso. Nunca Então, ouvi falar disso. respondendo a sua pergunta, eu nunca vi. E outra coisa, gente, tenha muito cuidado eu li isso, eu li aquilo, me mandaram aquilo, mandaram isso. Veja como a gente, talvez nem todo mundo que está nos assistindo tenha a capacidade de pesquisar, não tenha essa prática da pesquisa, e aí não consegue buscar em fontes seguras para saber se aquela informação é verídica ou não. Porque até assim, quando tem um artigo científico, você tem que avaliar vários fatores do artigo, como o grupo populacional, o ambiente que foi feito, todo o modelo experimental que foi feito. Então, assim, qual é a revista que foi publicada, porque tudo isso influencia na fidedignidade, na veracidade, algo que a gente pode estar passando para frente. Porque mesmo estando em artigos, alguns artigos não são confiáveis. Porque muitas das vezes são pagos, muitas das vezes não tem o mesmo critério de rigorosidade em seleção dos artigos, depende muito de cada artigo, de cada revista. Então, assim, eu não conheço, o Vitor também, pelo que eu vi, também não conhece. Vitor, vamos tentar aqui. Eu tenho uma professora aqui que eu adoro demais, é a professora Kellen Sá, é uma grande aromaterapeuta, fitoterapeuta, aqui da Farmácia Viva da Universidade Federal do Ceará. Eu comungo do mesmo pensamento que ela. Eu não acredito que eu precisa ter na minha farmácia viva 100 óleos essenciais de tipos diferentes, de 100 óleos essenciais. Eu não acredito assim. Até porque eu entendo das várias ações fisiológicas que os óleos eles vão nos fornecer. Então, assim, e eu sei que o mesmo óleo, ele tem a mesma ação em outro óleo. O que vai diferenciar, para que ele possa levar consigo a ação, é a quantidade do constituinte majoritário que está dentro do óleo. Por exemplo, a lavanda por causa do linalol, o acetatinalina, a copaíba, o beta-cariofileno, a outra aí, Vitor, o olíbano, o alfa-quineno, e assim sucessivamente. Então, assim,
eu não tenho como precisar dizer que algo que o óleo de lavanda ele causou um esquecimento de memória. Eu não tenho como precisar isso. A gente não tem como falar. Então, assim, mas sabendo de tudo isso, né, entendendo os constituintes, Vitor, um óleo essencial bom para a ansiedade. Diga aí para mim. Diga para nós aqui, um bom. Muito bom, Vitor. Tangerina. Gosto bastante, uso bastante. Pronto. Vou dizer outro, laranja amarga ou laranja doce. Inclusive, tem até um estudo excelente com pacientes, foi feito aqui na Universidade Federal do Piauí com pacientes do lado de crack. Então, assim, isso, eu publiquei esse artigo. Tá lá no... Muito bom esse artigo. Eu já vi com tangerina e o efeito é do limoneno. Eu vi o mesmo experimento, só que foi feito só com limoneno puro. Né? E ele teve exatamente esse efeito modulador. Foi isolado. Foi isolado. Então, muito interessante, né? Muito interessante. E é isso que você fala, Rafael. A aromaterapia, eu costumo dizer que é um... Cara, tempo. Tem pouco tempo, Vitor. Estamos acabando, né? Uma infinito de possibilidades. Por quê? Porque você falou dos componentes majoritários e os minoritários, que são tão pequena a quantidade que a gente não consegue estudar ainda a fundo. Esses mas daí sabe que há sinergismo, viu, Vitor? Isso, há sinergismo, há vários efeitos ali. Há vários. Então, assim, é muito, muito amplo o tema. Não tem como a gente esgotar toda a aromaterapia numa live. Para depressão, um óleo essencial bom para depressão, Vitor? Me diz aí. O que é que eu tenho usado para depressão? Muito. Varia muito de paciente para paciente, porque tem gente que não gosta de alguns aromas. Né? Mas eu tenho usado cítricos, tenho abusado dos cítricos, principalmente. Excelente. Porque as pessoas gostam muito, né? Tem uma relação muito com a infância. Então, e quem tem muita depressão, muitas vezes também tem uma ansiedade atrelada, de modo que eu escolho muito a bergamota, por exemplo, para esse fim. Pessoal, nós estamos chegando no fim, vai cair aqui a live, eu vou salvar a live, tá bom? Se você... Tá aqui, já está encerrando, ó. Segue lá, se você compartilha essa live, vai ficar salvo no nosso canal no YouTube. E aí você chega lá, Aromas da Terra, Aromaterapia para Todos, tá bom? Já está caindo aqui, infelizmente é corrido assim. Eu quero agradecer todo mundo, o professor Victor, todo mundo que fez parte dessa live. Compartilha, ela vai ficar salva. Não deixa de passar esse conteúdo para todo mundo. Segue o professor Victor lá na rede social dele, tá bom? Deus abençoe. Vamos marcar outra.